Olá, vamos dar seguimento às nossas videoaulas. Professor Renan falando com vocês. Sexto ano, capítulo 4, História, Crescente Fértil. Bem, nós estudamos Crescente Fértil porque foi nessa região que o, o povoamento humano começa a se tornar complexo. Ele começa a se organizar em formato de sociedades, né? Quando eu digo sociedades, eu estou dividindo, eu estou estratificando o povoamento, né? Nós vamos ter características: rei, nobreza, religião, vamos ter a parte da contribuição social, isso é importante, né? Mas vamos lá. Bem, a Crescente Fértil é considerada o berço da civilização, né? E se estende do Egito ao Iraque, ou seja, pega a parte nordeste, né? A parte nordeste da África e uma parte onde nós entendemos por Oriente, o Oriente Médio, asiático, né? Essas sociedades são conhecidas por sociedades hidráulicas. O que são sociedades hidráulicas? São sociedades que vivem à beira de rios e utilizam dele, né, para se desenvolver. Né? O rio era fundamental para a manutenção da vida daquela região. Né? Essa região ela vai ser uma região, a princípio, semiárida, com clima muito rigoroso, mas o advento do rio faz com que a civilização consiga se desenvolver. Né? Vamos lá. Essas sociedades também são conhecidas como pelo modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? É um modo em que os componentes, né, dessa sociedade, os lavradores, a população campal, né, ela presta como forma de imposto, como forma de tributo, serviços à organização, né, ao governo dessas civilizações, dessas sociedades. Então, eu não posso chegar a chamar de cidadão, né, esse trabalhador, né, esse camponês, melhor dizendo, ele vai utilizar, né, ele vai doar, né, ele vai tributar a sua mão de obra como forma de imposto, construindo diques, represas, esticando cursos de rio, né, até mesmo construindo palácios, o que quer que seja, para justificar, né, o direito à sua terra. Né? Bem, essa faixa também é conhecida como Mesopotâmia, Meso, meio, Potâmia, rio, né? Então terra entre rios, terra no meio de rios, né? E os rios mais conhecidos vão ser o Tigre, o Tibre e o rio Eufrates, né? Então nós temos as cidades que vão se desenvolver em redor a esses rios, ok? Vamos lá. A cidade mais antiga, né, a civilização mais antiga que nós temos conhecimento é a Suméria. Ela teria vivido no norte do Golfo Pérsico, na embocadura, né, do rio Tigre e do rio Eufrates, há aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Né? Foi a partir dela que nós temos o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Alguns historiadores logram que o Egito desenvolveu a escrita anterior aos sumérios, mas é um consenso geral que os sumérios desenvolveram a escrita em princípio. A ideia de cidades-estado vão ser articuladas através
da Suméria, em que como é que funciona esse sistema de cidade-estado? A cidade, ela tem autonomia, né? Ela tem um rei que governa e existe um rei acima desse rei que governa todo o território, né? Então, as cidades-estados, ela tem governo próprio, tem moeda própria, tem leis próprias, né? Ela se autorregulamenta. Por isso que é um estado com letra maiúscula. Mas, todavia, existe um rei acima dela, né? Que organiza ela, que retira impostos dela, né? É nessa civilização em que nós temos a epopeia de Gilgamesh, a obra de Gilgamesh, né? Que é um relato referente a um herói de terras longínquas que tem várias aventuras e é como se fosse uma relação construída, nós vamos estudar mais à frente, das obras da Ilíada e da Odisseia, onde você tem uma construção religiosa, você tem uma construção de moral através de uma história mítica, né? Nós temos também os acádios, que acabam por dominar a Suméria por volta de 2400 a.C., conquistando todas as cidades, liberadas pelo rei Sargão I, o soberano dos quatro cantos da terra, né? Ele vai ser o homem que vai estender um império sobre a terra, né? A conquista da região acontece de forma rápida, pois os acádios tinham um exército ágil, utilizando arco e flecha, o que era uma novidade para a época, além de escudos pesados. A capital da Acádia era Acade, né? A origem do nome dessa civilização. Bem, a nossa consecutividade de impérios são impérios que derrubam outros impérios. Devido à condição da Mesopotâmia, né, dessas terras estarem entre rios, eram terras extremamente valiosas, importantes, né? Então nós temos também o Império Babilônico, que vai sublimar o Império Acádio, através das cidades-estados, né, que constituíam a Mesopotâmia. Eles acabam por não firmar um governo duradouro e o governo babilônio sucede o governo acádio, né? Bem, o ápice do Império Babilônio foi durante o governo do rei Hammurabi, conhecido pela lei do olho por olho, dente por dente, que é a lei da equiparação. Nós temos o princípio do direito de equiparação, de igualdade, de estabilidade, né? Se por acaso uma pessoa matasse o marido da outra, a outra deveria matar o marido da mesma forma, porque aí estaria vingada, né? A sua justiça estaria equilibrada, né? O princípio da justiça, né, como a gente conhece como balança, é equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele também vai ser trazido através da lei de Hammurabi. Vamos lá. As suas técnicas hidráulicas, né, elas permitiam a construção de grandes canais de irrigação, o que vai beneficiar muito a parte do desenvolvimento da agricultura, né? Nós temos os hititas, que fundaram um poderoso império por volta de 1600 antes de Cristo, na região da Anatólia, onde hoje é a Turquia, né? A principal cidade era Hattusa, e o império se expande para o norte e para o oeste da Mesopotâmia, em direção à Palestina. É bom lembrar que esse grupo é o grupo de desenvolvimento da Indo-Europa, né? Então é o povo base daquela região da Península Europeia em direção à Ásia. É um grupo povoado bem diferente, né?
é um grupo assim que nós falamos bem rapidamente, mas tem uma relação de contexto com essa região da Mesopotâmia, né? Nós temos também os assírios, que são um povo conhecido pelo desenvolvimento, né, da religião, né? Tem muita ligação com a Bíblia, apesar dos babilônicos também terem relação com a Bíblia, né? Os pesquisadores atribuem aos assírios a organização do império baseado na brutalidade diante dos reis, né, que eram vencidos, né? Tem aquela célebre história, né, da Bíblia em que o rei assírio ele tenta envergonhar um rei israelita, né? Israelita, né? E aí se dá todo um movimento de questões religiosas interessante de estudar, né? O Império Assírio vai ter a sua expansão também voltada para a região em direção sul e região leste, né, até o sudoeste, em que eles chegam até dominar o Egito, né? Todo o Império Egípcio. Isso é importante destacar, né? Mas vamos lá. O segundo Império Babilônico, ele é um império mais pesado, né? Eles herdam a estrutura de construção, né, da arquitetura. Eles se valem também da arquitetura dos assírios, que são responsáveis pela construção chamada zigurate, que é um prédio, geralmente é um templo, né? Vocês podem observar isso na página 48 do livro de vocês. Então, aquela ideia da complexidade da arquitetura, né, começa a se desenvolver também no Segundo Império Babilônico. E esse Segundo Império ele é interessante porque os caldeus eles dominam, né, eles conquistam a região da Mesopotâmia, e o Segundo Império Babilônico é estabelecido por Napolazar, né, que inicia uma nova dinastia, onde o rei mais conhecido é Nabucodonosor, também um rei mítico da Bíblia, que vai estender seu império, né? E esse império, ele também é atribuído a ele a construção, né, da Torre de Babel, né? Os jardins suspensos também da Babilônia, né? E esses povos são povos que começam a desenvolver a religião. Isso é importantíssimo, né? A religião, ela nesse sentido, ela tem uma necessidade de fortalecer o vínculo social. Como assim, professor? Eu explico. Eles fortalecem a unidade do governo, né, em que o rei sempre é visto como um escolhido de Deus. Então, quando você descumpre a lei real, você está descumprindo a lei de Deus. E o inferno vai se estabelecer sobre a sua vida, porque você está descumprindo a lei de Deus. Então, você pode ser morto por um raio, né? O mar pode te tomar e te afogar, né? São diversas coisas. Bem, a cultura mesopotâmica, né? A religião basicamente vai ser politeísta. E a principal arte da Mesopotâmia, sem dúvida, é a arquitetura, né? São as construções que se desenvolvem, né? Nós temos no perfil dessas cidades a imposição do seu reinado, a opulência, né? Através da arquitetura, palácios grandiosos e por aí vai, né? Vamos lá. Bem, quando nós chamamos de berço da civilização, nós chamamos devido à complexidade das suas sociedades, né? Você tem a figura, aparece na história a figura do camponês,
né, que desenvolve agricultura e pastoreio, o artesão que vive em cidades desenvolvendo ferramentas, né, para facilitação da vida. Você tem a organização de exércitos e não milícias. Né? A milícia é um grupo armado que defende uma ideia e pode mudar de ideia de uma hora para outra. Não. O exército, sim, estabelece o governo. Ele apoia o governo. Ele é financiado pelo governo. Dessa forma, é fundamental para a unidade também do Estado a permanência, né, e desenvolvimento do exército. E a religião ela começa a ocupar um papel de destaque na sociedade. Por quê? Porque ela concentra o modo de vida, a forma cultural, de como as coisas são feitas na sociedade, casamentos, contratos, leis, e também reivindicam para o líder maior, a princípio, a condição de reinar, de governar, sendo ele ou enviado de Deus ou até mesmo a personificação de Deus, mas não de Deus, mas dos deuses, né? O filho do Deus do mar, o filho do Deus do trovão, o filho do Deus criador, né? Filho da deusa da beleza e por aí vai. Como nós vamos também conhecer em algumas cidades, a história, né, grega, em algumas cidades romanas míticas, né? Cidades gregas também, como fulano que era herói porque era filho de deuses, né? Então, esse é o relato da Mesopotâmia, só para a gente recapitular, sociedades que foram desenvolvidas à beira de rios, então são sociedades hidráulicas que exerciam um método de produção asiático em que as pessoas que compõem a cidade-estado ou o reino pagam como forma de tributo com mão de obra, né? Seja na construção de obras públicas, seja na manutenção dessa cidade, serviço prestado, em que nós temos a população mais antiga a partir dos sumérios, chegando até o Segundo Império Babilônico. Né? Essa é a nossa videoaula de hoje. Você faça os exercícios do livro, ok? Então, até a próxima.